paixão, que significa sofrimento. Então, quando a gente fala o sofrimento, a paixão de Cristo é o padecimento de Cristo, que demonstra o amor que Ele tem por nós. Quando Jesus ele diz que Ele tem um amor de dar a própria vida, né? Paulo chega a dizer que você pode até ver alguém dar a vida por um amigo, mas dar a vida por inimigos, né? Pois todos nós éramos inimigos quando Jesus morreu por nós. Por meio da sua morte e ressurreição, fomos reconciliados. Então, essa parte final, a gente vai estudar, como eu disse para vocês, como fizemos no capítulo 26, vamos tentar fazer no capítulo 27, a gente vai estudar, não vamos ler todo o capítulo 27, mas vamos estudar um pouco mais cuidadosamente, para que a gente possa sair do Evangelho de Mateus versados nessa parte central de todo o Evangelho. Quando a gente fala de Bíblia, quando a gente fala de cristianismo, nós estamos falando essencialmente da morte expiatória de Cristo. Não existe cristianismo onde Cristo não morreu por nós. Se Cristo não morreu por nós e não ressuscitou, a nossa fé ela não existe. É por isso que quando Paulo vai aos Coríntios, ele diz: eu decidi nada saber, a não ser Cristo e este crucificado. Então nós estamos aqui literalmente no coração da Bíblia. Esse é o coração da Bíblia. Esse momento que o próprio Jesus diz aos seus discípulos: foi para isso que eu vim com esse propósito. Então nós estamos aqui perto de estudar essa passagem tão importante, para que a gente tenha uma consciência verdadeira e espiritual daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Certa feita, um cristão do passado, ele disse isso, que ele aprendeu com um cristão mais antigo que ele, que há uma diferença muito grande entre a gente saber que Cristo morreu pelos pecados, morreu para nos perdoar os pecados, e Cristo morreu pelos meus pecados. Eu já falei isso, mas nunca é demais, a gente nunca corre o risco de falar da cruz de Cristo demais, a gente nunca vai correr esse risco. Está falando demais da cruz de Cristo, não, a gente nunca vai correr esse risco. Por mais que a gente repita todos os dias da cruz de Cristo, sempre vai ser pouco para aquilo que realmente ela significa. Então a gente nunca corre o risco de falar demais acerca desse assunto. E agora Cristo está preso, nós vimos isso no capítulo 26, ele foi entregue por um dos seus próprios apóstolos, Judas Iscariotes. O seu amigo mais próximo, o apóstolo Pedro, havia negado ele 3 vezes, como Jesus havia predito. E no Evangelho de Lucas, se eu não me engano, Lucas mostra que no momento em que Pedro está negando Jesus pela 3ª vez, Jesus olha para Pedro. Jesus está dentro da casa de Caifás, o sumo sacerdote. Pedro está no pátio, Jesus está sendo espancado lá dentro, e Pedro está negando Jesus do lado de fora. E Jesus olha para Pedro, e Pedro então chora e sai daquele lugar chorando amargamente, como a gente já viu no finalzinho, no último versículo do capítulo 26. E agora aqui já no capítulo 27, Jesus já está sendo entregue a Pilatos. Por que isso? Porque havia uma hierarquia. Os judeus, eles tinham uma determinada liberdade dada pelo Império Romano, uma liberdade principalmente na área religiosa, mas eles eram dominados pelo Império Romano. E o Império Romano não admitia nenhum tipo de atitude de rebelião ou atitude de insubmissão contra o seu poderio. Então ele permitia que os judeus determinassem os seus julgamentos nessa área religiosa, mas a pena de morte ela só podia ser decretada pela autoridade romana, que no caso era o governador Pôncio Pilatos. Então os fariseus também fazem isso com o propósito de tirar a responsabilidade da morte de Cristo das suas mãos. Os fariseus eram pessoas extremamente hipócritas.
dissimuladas. Então, como característica deles, eles querem colocar na conta de outro aquilo que eles mesmos premeditaram. Então, isso é comum dos ímpios da nossa época até. Ele deseja o mal a você, e às vezes ele não faz o mal a você, mas ele convence outra pessoa de que você é mal para que outra pessoa faça o mal a você. Isso é uma característica do ímpio. A dissimulação, a mentira, né? A calúnia, a difamação. Então aqui Jesus agora está sendo entregue a Pilatos. E perceba que tudo isso está ocorrendo de uma maneira que Jesus já havia predito. Jesus já havia dito, inclusive, a cronologia desses eventos. Olha, eu estou indo para Jerusalém, eu vou ser preso pela liderança religiosa, eu vou ser entregue nas mãos dos gentios, eu vou ser crucificado e morto, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Jesus disse a cronologia certinho dos fatos que se seguiriam. Mas é impressionante, irmãos, como nós até hoje temos que tomar muito cuidado quando lemos a Bíblia. Eu não sei se vocês são assim, espero que não, mas a maioria das pessoas que leem a Bíblia, leem a Bíblia como um vaso cheio. E então, quando você lê a Bíblia como um vaso cheio, você não vai absorver o que a Bíblia tem a lhe dizer, você já está cheio do seu conhecimento. Então, muitas pessoas elas têm a sua forma de pensar e elas querem achar na Bíblia apenas argumentos que confirmem aquilo que elas pensam. Nós não devemos ir para a Bíblia assim, nós devemos ir para a Bíblia como vasos vazios. Eu não sei nada, me ensina, Senhor, aquilo que eu preciso aprender. É assim que a gente se enriquece com a Bíblia. É assim que de fato a gente tem um aprendizado eficaz com a palavra de Deus. Mas infelizmente não é assim. As pessoas já chegam nos estudos bíblicos, nas igrejas evangélicas, e muitas vezes nas suas leituras diárias com ideias preconcebidas. Aonde eu particularmente já vi vários pastores organizando os seus sermões, eu já vi. E ele fazia o sermão todo com aquilo que ele queria falar, e depois ele ia procurar um versículo na Bíblia para embasar aquilo que ele queria falar. Mas fala, o que é isso? É loucura. Então, você usar a Bíblia para defender o seu ponto de vista, isso é um assassinato espiritual, isso é uma autossabotagem. Não, é a Bíblia que tem que nos aconselhar. É a Bíblia que tem que dizer onde estamos errando, aonde estamos acertando, se é que estamos acertando em alguma coisa. Então, temos que tomar cuidado quando estudamos a Bíblia, porque muitas pessoas estudaram a Bíblia e estão no inferno agora. O fato de você ser um estudioso da Bíblia, particularmente, não diz muito acerca de você. Eu posso te falar que o maior estudioso da Bíblia é o próprio diabo. Ele conhece a Bíblia como nenhum ser humano jamais conheceu. Até porque ele tem muito tempo mais na Terra do que qualquer ser humano. Mas ele não tem um conhecimento prático da Bíblia, ele não tem um conhecimento que o cristão tem da Bíblia, que é o conhecimento que gera transformação. É um conhecimento poderoso, um conhecimento libertador. Como disse o próprio Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu peço que vocês tenham muito cuidado na leitura da Bíblia. Não façam a leitura da Bíblia por obrigação, por necessidade, mas que a leitura da Bíblia seja o momento mais legal do seu dia. Seja aquele momento maravilhoso, onde você está lá se deliciando com o maná que Deus providenciou para a gente. Então aqui no capítulo 27, nós estamos entrando agora nessa parte onde o julgamento de Jesus se inicia, da parte dos gentios. Porque da parte da liderança judaica a gente já viu ontem. O que o chefe dos sacerdotes disse? Que Jesus era réu de morte. Eles rasgaram as suas vestes, porque ele perguntou a Jesus se Jesus de fato era o Cristo. Jesus não pode mentir. Ele disse, eu sou o Cristo. Você vai ver o Cristo sendo glorificado.
E ele achou aqui um absurdo e disse, não, agora a gente não precisa mais de testemunha nenhuma, o que você falou é uma blasfêmia, você é réu de morte. E agora eles querem buscar essa autorização, né, da parte da liderança romana, que é no caso Pilatos, que é o governador da província, para que Jesus então fosse morto. E a morte romana, diferentemente da penalidade judaica, que era por apedrejamento, a morte romana era por crucificação. Ao romper do dia, Jesus foi preso da quinta para a sexta, e o julgamento dele se passou na madrugada da quinta para a sexta, e agora o dia está nascendo, né? Ao romper do dia, eles estão agora indo em direção a Pilatos, já com Jesus espancado, preso, e já com esse propósito de condená-lo à morte. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Então a ideia é, a gente tem que matar Jesus. Irmãos, você pensa que essa ideia acabou? Não acabou. A ideia hoje é que precisa se fechar as igrejas bíblicas. Precisa se fechar momentos como esse. Momentos como esse são um calo no sapato do diabo, bem como de todos aqueles que são adeptos dos ensinos malignos, independentemente da religião que segue. Por isso nós temos que entender que o que nós estamos fazendo aqui hoje, embora não pareça, nós estamos combatendo o bom combate. Como é que você combate o bom combate? Pregando o Evangelho. Independentemente das circunstâncias adversas, você persevera pregando o Evangelho. É assim que combatemos o bom combate. É assim que calamos os maus, falando o que é bom. Então a perseverança é essa marca indelével, é essa marca que todo cristão genuíno possui. Ele não vai retroceder. E ainda que seja necessário morrer, e ainda que seja necessário ele perder muitas coisas, e talvez até tudo aqui nessa vida, ele não vai retroceder na fé que Cristo concedeu a ele pelo seu próprio sangue. E Jesus é o principal referencial em relação a isso. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus. O mundo ainda continua sendo um mundo contra Jesus. Eu já disse para as pessoas, se você falar que você ama a Deus, ninguém vai se levantar contra você. Se você falar que Jesus é um cara legal, ninguém vai se levantar contra você. Mas se você falar que Jesus é o único Salvador, e entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado que Jesus ensina, é o único caminho de salvação, pode ter certeza que você vai colher muitos inimigos. E essa é a realidade de hoje, que nós vivemos, principalmente na nossa congregação. Quando nós pregamos acerca da centralidade de Cristo na vida de qualquer que se diz cristão, automaticamente as pessoas se levantam contra. Porque as pessoas muitas vezes elas confundem religiosidade com o ato de ser discípulo de Cristo. Nós não fomos chamados para uma religiosidade pagã. Nós fomos chamados para andarmos em um caminho esse que foi aberto pelo próprio sangue de Jesus, e um caminho que Ele nos guia a percorrer em direção ao reino que Ele reina soberanamente. Então, versículo 2: e amarrando, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Agora, olha que coisa interessante. Nós estamos falando de Jesus aqui, não é isso mesmo? E Mateus, ele para de falar de Jesus e ele vai falar agora de Judas. Perceba que essas coisas elas estão ocorrendo em paralelo. Enquanto Jesus está sendo maltratado pelos líderes judeus, e agora de manhã Jesus está indo para o pretório romano, que é onde ficava o governador, para que ele fosse apresentado a Pilatos. Ao mesmo tempo aparece aqui agora
Mateus vai contar para a gente como se deu o suicídio de Judas. Então Judas, o que o traiu, é porque a gente tem que tomar cuidado, porque Jesus tinha 2 discípulos chamados Judas. Tem Judas Tadeu e tem Judas Iscariotes. Então a gente tem que tomar cuidado. E tem o próprio meio-irmão de Jesus, que se tornou um cristão extremamente usado por Deus no primeiro século. Escreveu até um livro que está aqui na Bíblia, uma pequena carta de Judas. Então Judas era um nome muito comum. Por isso aqui ele diz, Judas, o que o traiu. Todos nós sabemos quem é. É Judas Iscariotes. Vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso. E aqui você precisa entender. Remorso e arrependimento não tem nada a ver uma coisa com a outra. 90% das pessoas que dizem que se arrependeram, na verdade o que elas sentiram foi remorso. O que é o remorso? Remorso é o que a gente sente quando aquilo que a gente premeditou deu errado. Aí a gente sente remorso. É como, por exemplo, vamos imaginar que sábado de manhã você precisa acordar cedo, mas de noite alguém lhe chama para um aniversário e vai ter um bolo de chocolate lá. Né? Um bolo de chocolate daqueles assim, do tamanho bem grande assim. E aí o pessoal lhe oferece um monte de bolo de chocolate. E aí você come aquele bolo de chocolate, meu filho, e você se enche, você passa mal à noite, e você vai trabalhar sábado de manhã mal, e você está arrependido? Não! Você está cheio de remorso. Porque se você tivesse comido aquele bolo de chocolate inteiro, e não sentisse problema de digestão nenhuma, e fosse trabalhar tranquilo, você nem ia se lembrar que o que você fez foi errado. Muitos de nós só tem um sentimento negativo em relação ao que a gente fez, porque deu errado. Mas é como, por exemplo, a maioria das pessoas que adultera, ele só se arrepende quando ele vai pego em flagrante. Meu Deus, o camarada estava adulterando há 10 anos. Aí ele vai pego em flagrante. Não, agora eu me arrependi. Como assim agora você se arrependeu? Não, porque agora você foi pego. Então, arrependimento é outra coisa, irmãos. Arrependimento é uma dor na alma, não pelo resultado daquilo que a gente fez, mas pelo que a gente fez. Porque o que a gente fez ofendeu a Deus. É por isso que a gente entende, sabe, muitas pessoas não conseguem absorver quando a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aí você olha para as atitudes de Davi e você vê que Davi falhou em muitos momentos. E você diz assim, como um homem assim como Davi, que matou, que adulterou, é um homem segundo o coração de Deus. Você percebe quando Natan repreende a ele. Quando Natan vai repreender Davi, Davi tinha tanta consciência de que o que ele fez era errado, que ele disse, eu pequei contra o Senhor. Olha o que ele falou. Eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Então essa é a ideia. Você fez algo errado contra Deus. Ainda que o seu ato tenha prejudicado outras pessoas, mas essas outras pessoas, elas são pecadoras como você. Deus não. Nesse sentido, Deus é o mais ofendido quando a gente faz alguma coisa de errado. Por isso, é importante a gente saber diferenciar na nossa própria vida o que é arrependimento do que é remorso. Segunda coisa que diferencia arrependimento de remorso é que o arrependimento, irmãos, inevitavelmente, ele gera transformação. O remorso nem sempre. O remorso, meu filho, a pessoa viu, deu errado, às vezes a pessoa fica lá pensando numa forma de fazer a mesma coisa, mas agora que ela não seja descoberta. Rapaz, me pegaram porque eu errei nessa parte. Agora eu vou fazer tão bem feito que ninguém vai descobrir. Aquele que se arrependeu de verdade, ele não quer mais fazer aquilo que ele fez de errado. Até porque ele sabe que Deus está vendo tudo.
E principalmente, irmãos, a diferença do arrependimento para o remorso é o relacionamento com Deus. A pessoa que se arrependeu, ela tem um relacionamento com Deus. Então ela sabe que ela ofendeu a Deus, que ama a ela e que ela ama. Então ela pede perdão a Deus. Aquele que tem remorso, não. Aquele que tem remorso, ele não tem qualquer relacionamento com Deus. Quer ver um caso de um remorso na Bíblia? A gente até estudou recentemente. É o caso daquele mago que ele tentou comprar o dom do Espírito Santo. Eu acho que acabou a bateria ali. Hoje já tem um tempo que não carrega. Ele tentou comprar o dom do Espírito Santo. E aí quando Pedro diz, olha, que o seu dinheiro seja maldição contra você, ele diz o quê? Orem vocês por mim, para que isso não venha acontecer. Perceba, ele não tem relacionamento com Deus. Para ele orar, para ele dizer, ô Senhor, eu pequei, Senhor, eu confundi tudo, achei que o dinheiro podia comprar as coisas do alto, eu me arrependo, Senhor. Não, ele não tinha nenhum relacionamento com Deus, a ponto de pedir para os apóstolos interceder por ele, sendo que ele já era batizado, já estava fazendo parte da igreja, mas não tinha qualquer relacionamento com Deus. É o caso de Judas. Judas passou 3 anos e meio acompanhando Jesus. Judas fez milagres, Judas andou com o grupo apostólico esse tempo todo, mas ele não tinha um relacionamento com Deus por meio de Cristo. Então, essa é a marca central do arrependimento, é o seu relacionamento com Deus. A gente olha para Davi, Davi diz, olha Senhor, o Senhor pode fazer qualquer coisa comigo, só não me tira a alegria da salvação. A ideia é, Senhor, não tira a tua mão sobre a minha cabeça. Quando perguntava, Davi, você quer sofrer na mão de quem? Ele disse, eu quero sofrer na sua mão, Senhor, porque eu sei que o Senhor é misericordioso. Isso é relacionamento com Deus. É o que Judas não tinha. É por isso que aqui ele diz, então Judas, que o traiu, vendo Jesus, que Jesus fora condenado, tocado de remorso, ele estava tocado de remorso. Tem pessoas, por exemplo, lá no CAC, 99% das pessoas que foram para o CAC até hoje, elas chegaram no CAC tocadas de remorso. Elas gastaram tudo com drogas. Teve gente que já chegou lá no CAC, pastor, eu peguei tudo da minha casa, gastei com droga, minha família não quer viver, meus filhos querem viver, eu não quero mais viver desse jeito. Pergunta, a pessoa está arrependida? Não! A pessoa está cheia de remorso, porque ela sabe que o que ela fez foi errado, mas ela não tem qualquer tipo de noção em relação ao que ela fez contra Deus. Isso é remorso. Onde anda o nosso relacionamento com Deus? Enquanto anda o nosso relacionamento com Deus? Essa é a diferença entre arrependimento e remorso. Então Judas estava cheio de remorso. E ele foi lá e devolveu as 30 moedas de prata. Como é o nome disso? Autojustiça. Irmãos, quando você fizer alguma coisa errada, eu já ensinei isso algumas vezes na igreja. Quando você fizer alguma coisa errada, não tente consertar. Vá orar e não faça mais nada. Ah não, eu fiz isso de errado, agora eu vou lá e vou consertar. Não faça isso. Porque isso é uma declaração de que você tem capacidade de corrigir os seus próprios erros. Se a gente tivesse essa capacidade, Jesus Cristo morreu na cruz em vão. Se a gente tivesse capacidade de consertar os nossos erros, Jesus morreu em vão. É diferente de quando você se arrependeu, falou com Deus, e aí você vai procurar uma retratação direcionada pelo próprio Deus, como foi o caso de Zaqueu. Zaqueu já tinha sido visitado por Deus. Perceba, ele diz, metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres, eu não quero esse dinheiro mais. Esse dinheiro é uma maldição na minha vida. Eu quero Deus na minha vida. Depois é que ele diz, e eu restituirei 4 vezes mais. Mas antes ele fala o quê? Metade do que eu tenho eu vou dar. A demonstração ali é de que Zaqueu, ele começou a ter um relacionamento com Deus, e baseado nesse relacionamento com Deus que ele tinha, isso afetou toda a sua vida. É totalmente diferente do caso de Judas, que acha que se pelo simples fato de devolver a moeda, ele estava, pagando, por assim dizer, aquilo que ele tinha feito de mal. Não. É como, por exemplo, vamos imaginar que alguém roubou o seu celular.
e de repente essa pessoa chega e diz: rapaz, camarada, é gente boa, não quero andar com esse celular aqui não. Chega lá e devolve para você. Meu filho, ele pode ter, do ponto de vista da sociedade, o pessoal pode achar que o que ele fez foi bonito, mas diante de Deus isso não valeu nada. Se ele não se arrependeu de verdade, isso não valeu nada. É o caso de Judas, ele estava cheio de remorso, porque ele sabia que Jesus não merecia aquilo que ele estava passando. Se tinha uma pessoa que sabia que Jesus era uma pessoa justa, que sabia que Jesus era uma pessoa boa, e aí que não pode dizer bom, só tem um que é Deus, porque Jesus é Deus. Então, se tinha uma pessoa que era boa, é Jesus, e Judas sabia disso. E agora ele está vendo Jesus sendo espancado, e ele sabe que foi ele que foi atrás do pessoal para entregar Jesus. O pessoal nem queria prender Jesus na Páscoa. A gente já leu aqui esse texto, eles disseram, não na Páscoa, para que não haja tumulto. Mas Judas chegou lá e apresentou oportunidade para ele. Judas que foi lá e vendeu a ele, a Jesus. Quantas pessoas têm vendido Jesus hoje por tão pouco? Tão pouco. As pessoas têm vendido Jesus, cantores, pastores, né? E tantas pessoas que têm usado Jesus para se autopromoverem. Vai sempre acabar desse jeito, irmãos. Não se engane. Então aqui ele diz, versículo 3: devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Está vendo, pastor? Ele confessou o seu pecado. Não, ele não confessou pecado nenhum aqui. Ele não pecou porque ele entregou sangue inocente. Ele pecou por muitas outras coisas. Ele pecou porque ele nunca amou a Deus. Ele pecou porque ele nunca se entregou de verdade ao chamado de Cristo. É por isso, irmãos, às vezes a gente quer diminuir os nossos pecados, para tentar de alguma forma amenizar a dor que a gente sente na consciência. Não, o que eu fiz não foi tão grave assim. Como é que não foi grave? Não, foi só uma mentirinha. Irmão, se você sabe qual é o pecado que amaldiçoou toda a raça humana, uma mordidinha. Eu não sei se você percebeu lá em Gênesis, eles nem comeram o fruto inteiro, foi só uma mordida. Amaldiçoou toda a raça humana. Então, essa ideia de que foi uma bobagem. Tudo bem que a Bíblia diz que a gente não tem que fazer isso, mas ninguém é perfeito. Você está querendo justificar pecado agora? Então é por isso que quando a gente vê, confissão é outra coisa, irmãos. Confissão é como Jesus coloca em Lucas 18, aquele publicano que diz: eu sou um pecador miserável, tem misericórdia de mim, Senhor. Isso é confissão. É diferente. Judas aqui, ele quer minimizar o que ele fez, como se o que ele tivesse feito de errado foi só entregar Jesus. Não! O entregar Jesus foi simplesmente o ápice de toda a podridão que estava no coração de Judas. Aquilo que Judas fez de entregar Jesus foi só algo que já estava no coração dele há muito tempo. João já diz no seu evangelho que Judas era ladrão. Quando o dinheiro era colocado no saco das ofertas, ele roubava. Judas é uma pessoa que nunca esteve em sinceridade ao lado de Cristo. E os cristãos estão lotando igrejas evangélicas da mesma forma. Versículo 4: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que nos importa? Olha que coisa. Essas pessoas, os líderes religiosos da nossa atualidade, eles não se diferenciam em nada dos líderes religiosos da época de Jesus. Você acha que o Vaticano está preocupado em se o que é certo e o que é errado? Não. Você acha que os líderes religiosos evangélicos do Brasil estão preocupados com o que é certo e o que é errado? Não. Eles estão preocupados em se dar bem. Eles estão preocupados em aumentar o número de adeptos e de seguidores. Eles estão preocupados em se tornarem cada vez mais ricos e relevantes para a sociedade. Eles não têm nenhum tipo de preocupação se o que eles estão fazendo é correto aos olhos do Senhor ou não. E muitos até têm certeza
certeza do que o que estão fazendo é errado, mas ainda assim o fazem, porque o desejo deles é satisfazer o seu próprio ventre. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque às vezes a gente lê a Bíblia como se isso que tivesse acontecido há 2000 anos atrás fosse uma realidade distante de nós. Não, irmãos, isso está acontecendo ao nosso redor. E a gente não está vendo. Tem gente que acha que toda igreja é igual, que todo pastor é igual, todo mundo fala da Bíblia. Meu filho, esse povo aqui também falava da Bíblia, mas sabe como é que Jesus chama eles? Guias cegos. Sabe que Jesus diz que eles são filhos do diabo? Então a gente tem que tomar cuidado. A mesma liderança religiosa continua nos nossos dias, ganhando dinheiro do nome de Deus, fazendo do povo massa de manobra. A gente vai ver que eles fazem isso. O mesmo povo que recebeu Jesus dizendo hosana nas alturas, não foi? No domingo, agora a gente está na sexta. Vai ser o mesmo povo que está dizendo crucifica. Quem foi que fez o povo mudar? Quem foi? A liderança religiosa. Eles que faziam a cabeça do povo, o povo tinha medo deles, irmãos. O cego que Jesus curou, o cego de nascença, os pais do cego de nascença, eles ficaram com medo da liderança religiosa, por isso que não disseram nada. Largaram seu filho lá, eles disseram, olha, ele idade tem, e o João disse que eles estavam com medo, porque sabia que se dissesse que Jesus era o Cristo, ou que se Jesus era um profeta de Deus, aquela pessoa seria expulsa do templo. Nos nossos dias é a mesma coisa, não mudou. Pequei traindo o sangue inocente, eles porém responderam, o que nos importa? Isso é contigo. Olha que coisa. A insensibilidade dos religiosos é uma coisa gritante. A pessoa chega diante de você muitas vezes quebrada, e você diz, eu não posso fazer nada, meu filho. Aí você, como assim? A pessoa vem diante de você e você não faz nada. Se esse pessoal fosse realmente de Deus, ele dizia, então se arrependa, meu filho. Judas não falou, perdão, Pedro não falou isso no Pentecoste? Arrependam-se. Mas ele foi buscar orientação com guias cegos, sendo que ele teve a orientação de Jesus o tempo todo ao seu lado e não aproveitou disso. Cuidado, irmãos, a porta não vai ficar aberta o tempo todo. Eu não estou falando a porta de uma igreja física, não. Eu estou falando a porta do céu mesmo. E quando a porta se fechar, muitos nem irão perceber. Só vão perceber quando tentarem entrar e ela estiver fechada. Socorro, Não lhes importa, isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Olha, irmãos, tem um sentimento que muitas vezes destrói, irmão, o ser humano, é o sentimento da culpa. O sentimento da culpa, ele é um sentimento alimentado pelo diabo, que é o acusador. Há uma diferença muito grande entre culpa e convencimento de pecado. O Espírito Santo, quando entra na vida de um cristão, o Espírito Santo, quando enche a vida de um cristão, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas o convencimento do pecado não nos enche de culpa, mas nos coloca de joelhos aos pés daquele que pode nos salvar. À medida que eu sou convencido da minha miserabilidade, eu sou convencido também da riqueza de Cristo em me salvar. Satanás não faz isso. Satanás diz apenas que você não vale nada. A meia-verdade, irmãos, é uma mentira completa. Então Satanás, ele é o pai das meias-verdades. Então Judas, ele vai se enforcar. Vai adiantar alguma coisa, Judas? Não. Você sabia que no Japão esse tipo de atitude é aplaudida? Você sabia disso? Você já estudou a cultura japonesa? Os japoneses, eles têm uma cultura de sucesso, né? Que eles precisam ter sucesso naquilo que eles fazem. Eles são pessoas extremamente metódicas.
Isso vem inclusive do estereotipo do povo japonês. A ponto de quando eles cometem uma falha grande, diz que se recupera a honra se suicidando. Tem até um nome em japonês, eu me esqueci. Né? Tem um nome específico. Você vai, pega uma espada e traspassa, você se suicida, diz que ali você está recuperando a sua honra. Já viu o suicídio recuperar a honra de alguém? Não. E aí diz, não, a pessoa tão forte foi lá e se suicidou. Não, ela não aguentou viver, é diferente. Hoje tem um grupo no meio evangélico que diz até que o suicida pode ir para o céu. Pastores reformados, pastores com doutorado em teologia. Não é qualquer pastorzinho como eu, não. É gente renomada, querendo defender essa ideia. Por quê? Porque pessoas das denominações deles se suicidaram. Não sei se vocês sabem, né, mas pessoas pesquisaram esse dado, que o índice de suicídio de pastores cresceu assombrosamente na última década. Disse que é uma das profissões, eu particularmente não vejo pastoreio como profissão, mas como vocação. Mas a sociedade enquadra o pastoreio como uma profissão. Diz que a profissão aonde tem mais suicídio, uma das profissões onde tem mais suicídio, é a profissão do pastor. Sabia disso? Então, a gente fica assustado com isso. Mas, irmãos, eu já pensei várias vezes em abandonar o ministério, mas me matar nunca. Se eu abandonar o ministério, meu filho, tem um peixe enorme querendo me engolir. Não vou dar essa oportunidade para ele, não. Pelo menos não de sã consciência. Mas me suicidar. Qual o significado disso? Ah, pastor, mas é porque a pessoa tem depressão. Eu também tenho. Eu sou diagnosticado depressivo. Ah não, porque a pessoa tem síndrome do pânico. Eu também tenho. E eu creio que Deus fez eu ter todas essas doenças psiquiátricas e muitas outras que ainda não foram descobertas, para que eu pudesse falar com conhecimento de causa, de que esse não é o melhor caminho. Sabe, pessoas que às vezes têm a mesma enfermidade que eu tenho, que Spurgeon teve, que tantos outros tiveram, fazem uso de medicamentos, fazem uso de tratamentos que não levam a coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque o diferencial é Cristo. Se o seu sofrimento não está te levando a Cristo, o seu sofrimento não está te levando a lugar nenhum. Nosso sofrimento tem um propósito: gerar arrependimento para a salvação. Não é o que está escrito em 2 Coríntios 7:10? Será que é isso que está acontecendo no meio da pandemia? Não. As pessoas estão ficando mais individualistas, mais egoístas, mais perversas. Você vê aí, o cara chegou a vacina, gente furando a fila da vacina, mentindo para tomar a vacina, como se a vacina fosse, né, te deixar, te transformar em super-herói. Pelo amor de Deus, irmão, você tem Cristo, então pronto. Ah, pastor, você está falando isso porque você nunca pegou. Eu peguei, quase morri, meu filho, por isso que eu estou falando isso. Porque tem algo muito pior que o Covid. É sem Cristo. É melhor você com Covid do que você sem Cristo. E muitas pessoas, por conta dessa enfermidade, abandonaram a Jesus. Segundo tipo de solo, as perseguições por causa do nome do Senhor fizeram essas pessoas retrocederem. Não tem desculpa para quem é cristão, tem arrependimento. É por isso que eu digo a vocês, 90% das pessoas que chegam na igreja, às vezes chorando, é remorso que elas sentem. Arrependimento zero. Se elas tiverem a oportunidade de fazer a mesma coisa, elas vão fazer a mesma coisa e talvez ainda pior. Então Judas foi se enforcar. Ele atirou a moeda para o santuário e foi se enforcar. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Olha que coisa, olha a hipocrisia. É isso que Jesus está falando com o fato de você
coar o mosquito e engolir o camelo. Olha, não é lícito colocar essas moedas no gasofilácio, ou seja, no lugar das ofertas, porque é preço de sangue. Mas quem foi que pagou o preço de sangue? Quem foi que julgou injustamente, segundo a lei que eles diziam defender? Eles diziam ser seguidores de Moisés, está lá escrito, quando alguém for julgado de morte, tem que ter no mínimo um dia, 24 horas, para que a execução aconteça, para que se essa pessoa for julgada injustamente, Deus possa agir de alguma forma. Ninguém pode ser julgado de noite, o julgamento tem que ser durante o dia, tem que ser no sinédrio. Jesus foi julgado na casa de Caifás, não podia isso, e de madrugada. Então essas pessoas que estavam querendo coar o mosquito, estavam engolindo o camelo. Está cheio de gente assim. A mulher não pode usar brinco. Mulher não pode usar brinco, não. Mas pode usar a igreja como curral eleitoral, não pode? Mas pode usar a igreja para ganhar dinheiro, pode? Mas mulher não pode usar brinco. Como que é isso? Então a gente fica assim impactado com a cegueira espiritual das pessoas que se dizem espirituais nos dias de hoje. O que é que diz que uma pessoa está certa e errada? A Bíblia. Olha, irmãos, a Bíblia está sempre certa. Você gostando ou não. A palavra de Deus continua e continuará sendo lâmpada para os pés daqueles que de fato querem seguir o caminho de Cristo. Então, cuidado. A liderança cega continua hoje em dia liderando a maior parte daqueles que se dizem evangélicos, que são tão cegos quanto aqueles que lideram isso. O que nos importa? Isso é contigo. E aqui, ó, não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Os forasteiros, eles não podiam ser enterrados no mesmo lugar, até porque a ideia de forasteiro para o judeu é que todo aquele que não era judeu era amaldiçoado. Então, aqui é a ideia de um cemitério maldito. Quem já assistiu esse filme de terror, né? Eu nunca assisti, mas eu sei que tem esse título, né? Cemitério maldito. Pois é, esse daqui é um cemitério maldito. Então, eles compram um terreno para poder... Todo forasteiro que não for da terra aqui, que morrer quando estiver aqui, a gente enterra aí nesse lugar. Lugar maldito. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje de campo de sangue. Né? Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta. Que profeta, irmãos? Jeremias. Jeremias 32. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram. Onde é que está esse texto, irmãos? Zacarias 11:12. E em Jeremias nós lemos aqui: e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Capítulo 32 de Jeremias, versículos 6 a 9. Perceba como tudo aquilo que havia sido dito pelos profetas estava agora se cumprindo. São centenas de profecias do Antigo Testamento que se cumprem na morte de Cristo. Todo aquele amante das Sagradas Escrituras fica extremamente maravilhado com a perfeição e a harmonia das Escrituras. Como pode um profeta que viveu tanto tempo antes falar como se estivesse vendo a cena? Meu irmão, quem coordena a história, quem controla a história é Deus. E ele diz aqui, agora, Jesus estava em pé ante o governador. Quem era? Pilatos. E este interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? A acusação contra Jesus foi essa: olha, esse homem está se declarando rei. Esse homem é líder de uma rebelião. Olha que coisa. Perceba que essa foi a mesma acusação que fizeram contra o apóstolo Paulo, que ele teria arquitetado o incêndio de Roma com o objetivo de destruir a cidade de Roma.
És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Mais uma vez, Jesus, de maneira poderosa, guarda o silêncio. Olha, irmãos, o domínio próprio é uma das características mais difíceis de serem forjadas no caráter cristão. É por isso que os homens muitas vezes tentam dominar uns aos outros, porque eles não conseguem dominar a si mesmos. Jesus, Pilatos, versículo 13, então lhe perguntou Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra. Vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Olha que coisa. Ele fica abismado, porque qualquer pessoa na condição de Jesus ia procurar dizer o quê? Olha, irmão, quantas vezes você já viu esses programas que não valem nada na televisão, que pega as pessoas às vezes presas na cadeia e tal? Quem já teve a oportunidade de visitar uma penitenciária, 99% do pessoal que está na penitenciária, se você perguntar se eles são culpados, eles dizem que são o quê? Inocentes. Mas eu não fiz nada, botaram esse negócio para cima de mim e tal, eu estava lá assim. A maioria das pessoas disse que não fez nada. Né? Quantas pessoas tentam se livrar? Porque da justiça do homem, irmãos, você até consegue. Você contrata um advogado tão mau caráter contra você, como você, e fazendo subterfúgio de várias coisas, ele pode aliviar a sua pena. Mas com Deus não funciona dessa forma. A única forma de sermos perdoados é por meio do arrependimento. Sem arrependimento, é o que diz Jesus, não há remissão de pecados. Glória a Deus. Jesus não respondeu nenhuma palavra. Vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinha um deles, um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos, a quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja tinham entregado. Perceba que aqui é uma tentativa de Pilatos de livrar Jesus. Ele não tinha coragem de soltar Jesus, de dizer, olha, esse homem é inocente, eu vou soltar ele. Ele não tinha coragem de fazer isso. Mas então ele arma uma estratégia de tentar soltar Jesus. Ele diz, qual é o pior preso que a gente tem aí? Rapaz, é um Barrabás. O camarada é ruim, é um latrocida, ele rouba para matar, ele mata para roubar. Ele é perigosíssimo, ele está preso aí. Então vamos pegar ele aí, pega ele e a gente vai ver aqui se o povo escolhe ele e eu consigo soltar Jesus. Estando ele no tribunal, versículo 19, eu quero concluir aqui. Sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. A sua própria mulher foi visitada em sonho a respeito da injustiça que estava se cometendo com Cristo. Mas os principais sacerdotes e anciões persuadiram o povo. Não, jamais, irmãos, subvalorize, jamais se esqueça de que os falsos mestres, eles são falsos, mas eles são mestres. Mas eles são mestres em quê? Na arte da persuasão, na arte do engano. Você sentar com um falso mestre e você não estiver bem firmado na verdade, você se levanta seguindo a ele. Eu já conheci pessoas na igreja que se diziam acreditar no Evangelho como eu e você cremos. Receberam 2 visitas do Testemunho de Jeová, se transformaram em Testemunho de Jeová. Opa, mas você não sabia que eles eram falsos? Não, mas me explicaram tudo direitinho e o que eles explicaram tem sentido. Como assim tem sentido? Você fica assustado. Irmão, eu vejo às vezes no Facebook pessoas que se dizem evangélicas, que já frequentaram a igreja e que ficam curtindo e postando o vídeo daquele Ivan Saraiva,
que além de ser pastor de uma seita herética, que é o Adventismo no sétimo dia, que é tanta heresia que o Adventista crê, que é até difícil a gente colocar tudo de maneira sequenciada, é preciso talvez uma semana para a gente apresentar todas as heresias que eles creem. Esse homem não é somente um referencial desses heréticos, mas ele também é um adúltero, foi pego em flagrante adultério, e que não demonstrou nenhum tipo de arrependimento, muito pelo contrário, a igreja promoveu ele para ser pastor dos Estados Unidos, como se o que ele tivesse feito ninguém soubesse. Todo mundo sabe o que ele fez. E o pessoal continuou postando as coisas como se nada tivesse acontecido. É isso que o mundo deseja, irmãos. O mundo anseia por falsos mestres. Se você não for um verdadeiro crente, você vai levantar o mundo. Não suportando a sã doutrina, levantarão para si mestres, segundo as suas próprias concupiscências. Então aqui, irmãos, os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo, o mesmo povo que clamou no domingo: Hosana nas alturas, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. A mesma pessoa que tinha me dito que eu era um pastor de verdade, ontem disse que eu era um falso. A mesma pessoa, não demorou nem uma semana. Mas isso é normal, irmãos, independente até da loucura dessa pessoa. Eu já ouvi isso de pessoas que se dizem até racionais. A mesma pessoa que diz: não, pastor, o senhor prega a verdade, eu vejo que o senhor busca viver a verdade. Depois a pessoa sai difamando a igreja e o pastor. Não. Aqui, Jesus é o principal referencial disso. Mano, demorou uma semana para o povo mudar de opinião. Foi no domingo que Jesus entrou, e aqui é uma sexta-feira de manhã, na mesma semana. E o povo que disse: ele é o Messias, agora está dizendo: ele é um falso mestre, crucifica-o. Porque os líderes religiosos são persuasivos. As pessoas vão tentar convencer vocês de que a nossa congregação é falsa, de que o ensino que a gente prega aqui não é genuíno. Então, todos os dias, os verdadeiros cristãos continuam sendo atacados, isso não mudou. E eu quero terminar aqui. De novo, perguntou o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam a ele: Barrabás. Se Deus permitir, quarta-feira ou amanhã, dependendo de José, amanhã, né? Amanhã a gente vai continuar, porque durante esse mês de fevereiro, terça-feira eu vou estar pregando, porque o irmão José vai estar no retiro. Ele está na cova dos leões, como está dizendo, né? Então amanhã a gente vai dar continuidade aqui no versículo 22, se Deus permitir. Mas até hoje, irmão, se a gente fosse perguntar para as pessoas, vamos imaginar que a gente pegasse uns 3 milhões de baianos. Acho que a Bahia é um estado que tem cerca de 3 milhões ou mais de pessoas. Acho que tem mais. 3 milhões eu acho que é só na região metropolitana de Salvador. Se a gente pegasse os 3 milhões de pessoas que moram aqui na região metropolitana de Salvador e conseguisse juntar num lugar e dissesse: vocês querem Cristo ou Barrabás? Meu filho, todo mundo ia querer Barrabás. Sabe por que muita gente prefere o crente desviado do que o crente que está sofrendo dentro da igreja? Porque ele se identifica com o desviado. Ah, mas se eu pudesse eu estava lá também. Lá fora que é bom. Não, eu entro de vez em quando no Facebook da igreja, dou um amém, dou um glória a Deus, finjo que eu estou, né? Mas eu estou aqui. Não, quando eu tomar minha vacina eu volto. Meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa: se você não é fiel no pouco, você nunca vai ser fiel no pouco. Se Deus está te dando uma oportunidade de você evidenciar que você não tem a sua vida como preciosa, mas usa a sua vida para glorificar aquele que o salvou. Você está tendo essa oportunidade agora e não usa. Você acha que essa oportunidade vai ser lhe dada depois? É sério que você acha? No seu evangelho, na sua vida, tem alguma segunda oportunidade daquele jovem rico com Jesus? Só tem uma. Ele olhou e disse: meu filho, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem. Ele foi embora. Tem um outro encontro dele com Jesus? Nunca mais.
Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque nós lemos aqui alguns dias atrás, no capítulo 24, por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos. Olha o perigo disso alcançar a gente. O amor de quase todos vai se esfriar. Quase todos vai se esfriar. Que o Senhor nos ajude a perseverarmos fielmente no caminho que nos foi proposto pelo Senhor. Ó Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade preciosa de declararmos a nossa fé publicamente, por meio das nossas reuniões públicas, enquanto ainda podemos fazê-las, Senhor, sem sermos presos e violentados, porque chegará um momento em que isso acontecerá. Que o Senhor nos conceda a graça para sermos fiéis até o fim. Como foi dito à igreja de Esmirna, que essa verdade valha para todos nós. Sede fiéis até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que essa seja a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa confiança, de que a nossa coroa em Cristo está reservada, não somente a nós, mas a todos aqueles que amam a Cristo e a sua vinda. E nós não devemos nos esquecer jamais que Jesus Cristo veio, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus e Ele está voltando. Senhor Jesus, não nos deixe esquecer disso, Senhor. Mas que a cada dia que se torne mais difícil ser cristão, lembremos que ainda um pouquinho de tempo, e aquele que tem de vir virá, e não tardará. Não nos deixe esquecer, Senhor, que a nossa leve e momentânea tribulação tem produzido para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. E aqueles que sofrerem com Cristo também reinarão. Ó Senhor Jesus, que as tuas promessas sejam o nosso escudo diante de todas as adversidades que enfrentamos e que iremos enfrentar, para que por tua graça, por tua divina graça, possamos ser contados como teus filhos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com cumprimento santo. E não se esqueça de dizer para você mesmo: Jesus está voltando. Você está preparado?